Mas aí que está a incoerência. A salvação nunca esteve no guarda no sábado. Porque se é isso, é uma obra. A salvação é na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu te fiz uma pergunta e você não me respondeu. Repete, então. Imagem e escultura. Não me lembro. O que tem? A salvação está em imagem e escultura? Se a imagem salva? É essa não. Se o mandamento não farás para ti imagem e escultura, ele salva? Perde a salvação? Perde a salvação? É que assim... Ó, boa. A ótima pergunta é essa, pergunta. você analisar. Uma pessoa que adora uma imagem de Maria, ela está salva ou está perdida? Segundo a Bíblia, ela está perdida. Mas não está no mesmo mandamento do sábado? Não está no mesmo mandamento do sábado. Lógico, não está na mesma lei. Aí uma coisa que uma vez eu falei, você discordou de mim, mas eu vou pedir licença para repetir isso aqui. Apocalipse capítulo 11, 19. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. A Arca da Aliança são os 10 mandamentos. E dentro desse capítulo, para falar em termos hermenêuticos, você tem muita ênfase da lei ali, porque fala, João vê a Arca da Aliança, 3 ou 4 versículos para cima, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois, repete de novo, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus. Ele viu a Arca da Aliança. Vou deixar o Bíblia falar. O que é a Arca da Aliança na Bíblia? A Arca da Aliança na Bíblia não é o Espírito Santo. A Arca da Aliança na Bíblia não é um apóstolo. A Arca da Aliança não são os salvos. A Arca da Aliança é o baú que continha os 10 mandamentos. E João vê isso no céu. Não tem coerência nenhuma. Então, vamos por parte. A Arca da Aliança não foi feita para colocar os 10 mandamentos dentro. Como não, pastor César? Olha o que a Bíblia diz. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro. Por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. Êxodo 25, de 10 a 16. A primeira Arca da Aliança foi feita. O segredo da Arca da Aliança não é o que está dentro da Arca da Aliança, mas é a tampa do propiciatório. Não. E lá na tampa... Mostra o texto. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler. 20, vamos lá. Que o segredo, olha o que você falou, que o segredo da Arca da Aliança é a tampa do propiciatório. Vamos lá. O nome é Vamos Arca da Aliança. A aliança não está no propiciatório, a aliança está nos mandamentos. Vamos para o texto. Vamos para o texto. Atos? Não, desculpa. Êxodo. Eu vou achar aqui, peraí. Propiciatório. Vamos lá. Êxodo 25. Farás também um propiciatório de ouro. 17. Farás também um propiciatório de ouro, com 2 côvados, será o seu comprimento, largura 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, farás as 2 extremidades do propiciatório, um querubim. Propiciatório é a tampa. Ainda. 25, agora eu estou no 18. Vou para o 19. Um querubim na extremidade da parte, do outro querubim na outra extremidade, numa só peça farás o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo elas o propiciatório. Com elas o propiciatório. Estarão as faces voltadas uma para a outra. Porás o propiciatório em cima da arca. E dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Viu, pastor César? Deus mandou fazer a arca para pôr o testemunho. Por isso que a arca se chama Arca da Aliança ou Arca do Testemunho. E testemunho são os 10 mandamentos. Agora veja o 22. Ali virei a ti, de cima do propiciatório. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo. A tampa do propiciatório, pastor Rodrigo, é onde recebia o sangue da expiação dos pecados. O sangue que era... O sacrifício era feito lá fora. O sangue dentro do Santo dos Santos, ou santuário, pingava em cima da tampa do propiciatório. Dentro da caixa da arca, você tem a lei. Lá no Novo Testamento, a gente vai ter também, além da lei, o pote de maná e a vara de Arão. E a vara de Arão. Fica muito claro que lei, ministério, representado na vara de Arão, milagre representado no maná que caía o tempo todo, isso estão abaixo.
Acima da tampa do propiciatório vem a presença de Deus e o sangue do cordeiro que pingava em cima. Ou seja, o que valida tudo é o sangue. A teologia ali é a teologia do sangue. Então, o mais importante, lendo Então o não texto... é a tampa, é o sangue. É o sangue vamos lá. O versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, Ok. e dentro dela estará o testemunho que eu te darei, e ali virei. E ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca da aliança, não sei o que lá, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, a manifestação divina não estava nas regras dentro da arca, mas estava na presença de Deus de cima do propiciatório, que era validado pelo... Não estou dizendo que anula, estou dizendo que o que é mais importante, que é validado pelo sangue. O sangue está fora da caixa. Os 10 mandamentos estão dentro da caixa. O sangue está fora da caixa. É ele que valida tudo. Tá. Existe uma teologia do sangue de Jesus aqui. Então... Você sabe hebraico. Como é propiciatório em hebraico? Não lembro de memória. Kippur. Kipporet. Kipporet significa o quê? Cobrir que fica em cima. É a mesma palavra para perdão. Não é a mesma palavra, mas é a mesma... Não é a mesma palavra. É o dia da expiação. É que, assim, não é a mesma palavra, mas é o mesmo radical. Sim, isso é verdade. Tanto é que expiação, que seria uma palavra mais próxima até... Kipporet é o propiciatório. Exatamente. Kippur é perdão. É perdão, que está na mesma raiz ali. O que é cobrir. Cobrir, exatamente. Aí vamos com Paulo para explicar tudo isso. A lei, ela mostra o pecado, o erro. Isso. E por que é o sangue que é o mais importante? Mas ela não resolve. Não, exatamente, é isso que eu ia falar. Ela não resolve. Isso. Se você me permite uma comparação, a lei é o espelho. É o espelho. O espelho mostra assim, você está com a sujeira aqui, ó. É isso a sujeira aqui. Isso aí. Aí você vai para a água e se lava. Eu vou até colocar uma coisa, que é até uma tônica que eu posso falar dentro da igreja adventista. Muitos adventistas, por muito tempo, para valorizar os 10 mandamentos, não estou tangenciando não, estou dentro da sua linha aqui, faz uma separação entre os 10 mandamentos e a lei cerimonial, para ficar assim, a lei cerimonial caducou quando Paulo fala, os 10 mandamentos valem. Mas se eu olhar grosso modo, a lei cerimonial é a que me mostra a salvação. Porque a lei moral me mostra o pecado. Não, ela quem mostra aponta. O cordeiro, aponta, mostra a Isso, ponta. Quem isso. aponta o cordeiro é a outra, é o sangue, é o cordeiro, aquela coisa toda. E nós continuamos tendo algumas cerimônias depois da cruz, que a gente tem Santa Ceia, tem o batismo. Só que a diferença é que eu estou apontando para o cordeiro que veio e voltará. Então, quando Deus fala, eu falarei com você do meio dos anjos ali, eu falarei através da minha graça, do meu perdão. Mas assim como a graça e o perdão não anulam o mandamento, Paulo falou isso em Romanos, isso não significa que no Apocalipse, quando João viu a Arca da Aliança, ele só viu os querubins e que por causa disso eu vou excluir o que estava dentro. Ele viu o conjunto. Teologicamente falando, eu subscrevo o que você está falando. A tampa do propiciatório e tudo mais. Você tem que refazer a sua teologia. Não tem que fazer. Eu tenho que fazer o seguinte... Então, como que você subscreve o que eu falei, sendo que o que eu disse, quando você falou assim, tá bom, então me mostra o texto. Mostrei. Mostrou não, pastor? Não. Aí agora... É que você mostrou um texto seguinte... Eu disse assim, o que o mais importante é a propiciatório. O que acontece no propiciatório. Mas um pouquinho antes você falou o seguinte, aquilo que João viu ali é como se João tivesse visto só o propiciatório. Não, eu não disse isso. Não, eu sei. Depois você volta... Não precisa. Você não usou essas palavras. Isso. Mas vamos corrigindo uma coisa aqui. Convir numa coisa aqui. Por que eu falei que eu subscrevo e vou ratificar? Eu subscrevo o que você falou. Eu olho para a lei, mas Deus é tão misericordioso que eu olho para a lei através do sangue. Eu olho para a lei através do perdão que Ele quer oferecer. Se eu olhasse para a lei sem o ministério sacrificial de Cristo, eu já estava perdido. Isso, é verdade. E se eu insistir em olhar para a lei sem o ministério sacrificial de Cristo, eu estou sendo legalista, que também vai dar no inferno do mesmo jeito. Isso. Então eu olho para a lei, mas eu vejo o cordeiro. Eu olho para a lei, eu vejo o propiciatório. E quem te salva? Eu vejo Jesus. Ponto. O cordeiro. Ponto. Quando João olhou... Mas só que, aí que tem um ponto. O fato da tampa do propiciatório, esse que é o meu argumento, ser o mais importante, não anula o conjunto. Não anula, verdade. Você só tá que ele valida o resto. Bingo! Muito bem, pastor César. Até que enfim o Senhor reconhece que o sacrifício de Cristo valida os 10 mandamentos. E por isso que a gente está falando a mesma coisa. Quando no Apocalipse João viu os 10 mandamentos no céu, aqui que vai entrar a nossa discordância. Até aqui nós estamos concordantes. A discordância vai entrar aqui. Na minha leitura,
Apocalipse capítulo 11, verso 19, João vê tudo que você falou. O mais importante, o sangue do cordeiro, mas ele vê da mesma maneira que Moisés viu. Se a lei tivesse sido abolida, conforme diz, acabou, caducou, não tem mais lei... É o que a Bíblia diz, né? Não faria... Não, é a interpretação que se dá. Não faria sentido João ver apenas a lei. Ele viria só o propiciatório, ele não viria Mas, a Rodrigo... Quando eu disse que é a Bíblia que diz que essa lei... Você falou caducou, eu não lembro qual é a Você palavra. caducou, aboliu, não sei. É sinônimo. Como você lida com o Hebreus 7? Porque o Hebreus 7 diz assim, ó, considerai como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem mandamento de recolher o dízimo. Aí ele vai falar sobre o dízimo, tal. Só pra gente ganhar tempo, você conhece bem esse texto aqui. Mas o texto continua assim, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, vou repetir. Se a perfeição veio pelo sacerdócio levítico, através do qual o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado junto à ordem de Abraão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei. Não é que muda o sacerdote, muda o sacerdócio. Mudança de lei. Quando muda o sacerdócio, muda a lei. A lei está aqui escrita, que o povo recebeu a lei, ele está falando do decálogo. Aí que tá. Essa é a interpretação sua. Sabe por que eu acho que não pode estar falando do decálogo? O decálogo não foi pelo ofício do levita. O decálogo foi dado através de Moisés. Moisés não era levita. Então Moisés é de qual tribo? Não importa. Os levitas, ele está falando dos levitas. Moisés não era sacerdote. Os levitas eram os filhos de Arão. Se a lei... Os 10 mandamentos, se como você está falando que está correto... Vamos por parte. Vamos por parte. Especialmente para os leigos, você está dizendo que o Moisés não é levita. O Jacó... Jacó patriarca? Não, calma aí. Quem vem primeiro, Levi ou Moisés? Não, temos que separar a palavra levita em 2 elementos aqui. Primeiro, levita, da tribo de Levi. Aí sim, Moisés é levita. Então pronto. Segundo... Então, Moisés, ele não aqui. Sim, Moisés levita enquanto sacerdote. É outra coisa. Aí a partir de Arão. A partir de Arão. Que é irmão do Moisés. Que é irmão do Moisés. Mas então, tudo bem. Mas aí Moisés falou é a lei que veio pelo sacerdócio levita. Os 10 mandamentos não vieram pelo sacerdócio levita. Eles vieram antes de haver o sacerdócio levítico. Checkmate, pastor César. Contra fatos não há argumentos. Eles foram dados 10... Quando é entregue os mandamentos, para Moisés, junto com os mandamentos... é entregue o sacerdócio levita. Muito depois, Moisés começa a sistematizar, tanto é que os mandamentos são em Êxodo capítulo 20. É só no capítulo 25, 4 capítulos depois, dia depois, quando Moisés subiu de novo no monte, que o povo recusou subir com ele. As 10... O que já tinha acontecido nesse meio tempo? A primeira vez que Moisés subiu foi no capítulo 19. Que ele volta, o povo está adorando o bezerro. E ele volta em que capítulo? Ele volta depois no capítulo 20. Não, ele volta no 32. Não, ele vai, tanto é que depois ele sobe de novo. A gente não vai terminar o texto. É que um assunto está puxando nesse o outro. Assunto aí, teológico. Eu sugiro, não que eu estou fugindo do debate, eu acho que mas Moisés eu sugiro... não voltou em capítulo nenhum, ele voltou terrenamente. Monte, né? Lá. Então vamos lá. Ele sobe no capítulo 19, pastor Rodrigo, e só volta no 32, que é quando ele quebra as tábuas. Vamos pegar aqui a parte então, é um equívoco. O povo fala que ele chama o povo... Ele não foi lá, pegou os 10 mandamentos, voltou, e depois voltou para pegar o resto. Não. Quando Deus deu as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, na mesma viagem, Deus revelou para Moisés todo o restante. É só continuar a leitura. Olha aqui, o capítulo 20 termina, depois que ele dá os 10 mandamentos, fala assim, todo o povo presenciou os relâmpagos, os trovões... Eu estou lendo o verso 18, tá? E o monte fumegante, e o povo observando, tremeu de medo e ficou de longe. Claro, Moisés estava lá em cima. Disseram a Moisés. Eles falaram com o quê? Com um megafone? Não dá para saber. Não, dá para saber. Se eles falaram com Moisés estava lá em cima, que eles falaram, Moisés! Então, peraí, lógico então que ele desceu. Que Moisés, é lógico que ele desceu só com os 10 mandamentos, depois subiu de novo. Desceu, tem várias, tanto é que uma das coisas... Eu não vou agora entrar no mérito aqui. Segue no versículo 22, é o próximo versículo. Tá. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás os filhos de Israel, vistes que do céu vos falei. Não, disseram a Moisés, Moisés fala... Deuses, não fareis para vós deuses. 20. Então o Senhor disse a Moisés, assim você dirá. Veja bem, depois você até compara isso com Levítico. Isso aqui não é no monte mais.
Não, porque o que acontece? Moisés desce, depois ele tem que subir de novo. E Deus não falou com Moisés só no monte. Não, eu não disse que só falou com o não, monte. Não, sim. Então, é porque você está supondo as assim... As leis foram dadas no monte. Se você interpreta que todas as leis foram dadas no monte, então, obviamente, você tem que brigar Moisés a voltar para o monte. Ou estar lá. Só que, na sequência, você tem um problema quando você coloca Moisés permanentemente no monte, recebendo todas as leis. Como é que o povo disse a Moisés? E como é que você ele já desceu... teve no Sinai. Eu não sei qual a sua opinião sobre o Sinai, mas vamos pensar em Santa Catarina. Não dá para... daqui o povo falar com Moisés. É lógico, depois, quando vai no capítulo 25, que o povo já manifestou o medo de Deus, que ele falou assim, fala você e não Deus. Aí Deus fala, olha, faz um santuário no meio do povo, que eu vou habitar no meio. Então, isso aqui não sou eu que estou falando, nem adventista, não. Eu não vou entrar no mérito aqui só para não tangenciar. Mas o ponto que eu estou levantando é o seguinte, eu até esqueci o fio da meada que eu estava falando, que a gente pulou de Apocalipse para cá. Que a lei foi assim, dada... lembrei, Hebreus 7. Você falou o seguinte, a lei foi dada pelo ministério sacerdotal levítico. E a minha argumentação é que a lei foi dada antes da sistematização do ministério. Tanto é que então, a vara de Abraão, de Arão vai florescer isso. depois disso aí a gente entra numa questão de interpretação. Vou reler o texto. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, o Moisés era levita. Ele era da tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi Mas é você, levita. como teólogo, você sabe que quando eu falo levita, eu tenho que ter duas claro. Tem o levita sacerdote. Que começa com Arão. Que começa com Arão. Okay. Quem consagrou Arão? Quando a vara de Arão floresceu? Foi depois, é verdade. Foi depois. Tá, mas não, vamos lá. O ministério de Arão não começa quando a vara dele floresce. O ministério de Arão começa quando Deus, no capítulo 27, 28, 29, 30, começa a falar para Moisés, lá no monte, dizendo o seguinte: o teu irmão vai ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Os 4 filhos dele, na época ele tinha 4 filhos, depois 2 morreram. Na época ele tinha 4 filhos. Eleazar, Tamar, não lembro os outros 2 que morreram lá. Que foram pela ira de Deus lá. Eu não sei se é o Finéias ou é o... Acho que é Finéias. Com Nadab e Abiú, mas Nadab e Abiú foi lá na outra história. Aí tá. Então, esses 4 serão sacerdotes. E o seu irmão vai ser o sumo sacerdote. Tudo que você está falando está depois dos 10 mandamentos. Quando Moisés desce, ele consagra o seu irmão. Então, se, portanto, a perfeição não haverá sido feita mediante o sacerdócio levítico, quem consagra o sacerdócio levítico é o Moisés. Sim, mas ele não é um sacerdote. Moisés. Tanto é que Moisés não é sacerdote, que Moisés não faz sacrifício, Moisés não entra no dia da expiação do Yom Kippur. E o que você entende no versículo 12? Quando se muda o sacerdócio... Muda a lei. Por quê? Aí você está falando da lei sacerdotal, da lei levítica. Que ela existe também. E por que mudou a lei levítica? Óbvio, eu não mato mais sacrifício de cordeiro hoje. E digo aí, agora eu vou ser um pouco calvinista, se você me permite. Sem nenhuma ironia. Deus determinou que até os judeus, sem acreditar que Jesus é o Messias, estão pregando que ele veio, porque Deus fez cessar o sacrifício de cordeiros no Templo de Jerusalém. Você sabe que eles não sacrificam cordeiro mais hoje. Só galinha, mas é um grupo muito... É pequeno também. Ou seja, até Deus fala assim, olha, vocês podem aceitar que Jesus é o Messias, mas vocês vão anunciar para o mundo que ele veio. Porque o sistema sacrificial, cumprindo Daniel, aconteceu depois da morte de Jesus, quando o templo foi destruído, e nunca mais voltou até hoje. Então, como é que eu interpreto isso? Eu interpreto que a lei que muda é a lei levítica. Porque se eu colocar que foi a lei dos 10 mandamentos que mudou, eu tenho vários problemas hermenêuticos. O primeiro deles é que você coloca a lei Moisés como um sacerdote, coisa que ele nunca foi. Moisés não oficia em momento algum no santuário. Eu não disse que ele era sacerdote, eu disse que ele consagrou o sacerdócio. Tudo bem, mas o sacerdócio não nasce em Moisés. Mas olha o texto consagra. Que você acabou de ler. A lei, que você interpreta como os 10 mandamentos, veio pelo ministério sacerdotal. O levítico, corrija a tradução aqui. É o ministério levítico. Levítico. Você entendeu? Levítico. E Moisés não teve o ministério levítico. Mesmo que você argumente comigo, mas ele consagrou Arão. Consagrar Arão é diferente de ter um ministério levítico. Tá. Essa lei que veio pelo ministério levítico tem que ser uma lei quando o ministério levítico começou a funcionar. Os 10 mandamentos são anteriores a isso. E por que a Bíblia chama os 10 mandamentos de ministério da morte? Ministério da morte por quê? Pela mesma teologia que eu falei, que eu concordo com você, que você se surpreendeu. Porque quando eu olho para a transgressão, esquece graça. Só para fazer... O que eu vejo nos 10 mandamentos? A minha morte. O meu inferno. O meu lago de fogo e enxofre de Apocalipse. Se eu hoje, guardando o sábado, tá?
Foi até uma coisa que até com o Minha lá no outro debate que eu tive lá e o Ventura, que é a dificuldade do judaísmo de entender a graça. Eu, Rodrigo, mesmo guardando o sábado. Se eu olhar para a lei sem Jesus, eu só vejo lago de fogo e enxofre, para usar um eufemismo. Eu não vejo outra coisa. E aí não só o sábado, mas qualquer um dos mandamentos. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Só isso. Essa é a questão. Ficou bem claro, pastor César, que os 10 mandamentos continuam vigentes e que a lei que mudou foi a lei sacerdotal. Só não entende quem não quer.